Olá, meus amigos, boa noite, bem-vindo ao canal Cron TV da nossa querida amiga Cris de Pascoal. Meu nome é Anabel Sampaio, sou autora de livros de literatura historiográfica e investigativa. Vim hoje apresentar o meu primeiro programa chamado Ultra Secreto aqui na Cron TV, a convite da nossa querida amiga Cris de Pascoal. Aproveitando, gostaria muito de agradecê-la pelo convite, me sinto honrada em estar aqui para passar alguns conhecimentos, algumas revelações ultra secretas para você. O assunto de hoje é sobre o meu novo livro que está na gráfica, que já está inclusive na pré-venda, Conexão Amazônia Atlântida. Tanta coisa para ser falada desse livro. Bom, eu fiz alguns tópicos aqui para não me perder, porque eu me empolgo quando eu vou falando, entendeu? Primeiro eu gostaria de falar a respeito do título do nome do meu programa, Ultra Secreto. Por quê? Porque a real história da humanidade, ela ficou compilada em ciências herméticas, em compêndios egípcios, em documentos secretos de várias bibliotecas de sociedades secretas e também manuscritos da Cabala que encontram-se no Vaticano e assim uma série de segredos que foram de conhecimentos que foram transformados em códigos, em criptogramas primitivos, em símbolos gnósticos e símbolos egípcios, né? E foram guardados numa linha ininterrupta, tá? De tempo, por séculos e séculos. E assim, para poder desvendar esses códigos que foram, no quais a verdade foi codificada, antigas famílias da Bavária, né, lá da Alemanha, elas chamaram um escriba para poder decodificar todo o método de ocultamento. Porém, alguns textos, né, ficaram camuflados, principalmente no Antigo Testamento, tá? No Êxodo, também em textos hebreus, do Pentateuco, em vários. Se você tiver discernimento, você consegue captar. Às vezes eu passo alguns códigos nos meus livros e é como se fosse uma teia de aranha. Um leitor, ele começa a ter discernimento com aquele código e ele revela alguma coisa para complementar as verdades que eu estou revelando no livro e que realmente anteriormente eu não tinha conseguido captar, como se fosse um quebra-cabeças. Às vezes eu coloco uma peça e um leitor lê, ele pega aquele código, ele decodifica e ele completa aquele quebra-cabeça, entendeu? Então, é mais ou menos isso que funciona. Por isso a escolha do nome do meu programa, Ultra Secreto, porque nós estamos aqui para poder desvendar tudo aquilo que não foi revelado ainda, que continua sendo um mistério para a humanidade e desmascarar e desmentir aquilo que foi falado, que foi mentido, que foi uma mentira que foi falado, que a maior parte de tudo que foi revelado para a humanidade é mentira, ou então, assim, uma verdade parcial. Então, eu estou aqui para junto, não só eu, mas com você, para a gente poder revelar e desvendar muitos mistérios que estão por aí. E a Amazônia não é diferente. A Amazônia é um território sagrado. Eu fiz aqui um esqueminha, vocês me dão licença de eu me acompanhar, porque eu falo demais e às vezes eu fujo do assunto, né? Aquele astrólogo vidente o francês chamado Nostradamus, que nasceu em 1508, né? Ele disse que o Brasil será o celeiro da espiritualidade do mundo, que tem alguma coisa muito forte, muito poderosa, muito grande que vai acontecer nas nossas terras. Vai ser uma revelação para a humanidade. E
a gente, assim, eu analisando muito sobre tudo isso, né? Sobre o que o Nostradamus falou, sobre algumas profecias apocalípticas, inclusive, eu concluí que a Amazônia realmente vai ser o celeiro da espiritualidade, porque ela tem uma história sagrada desde os hebreus que vieram para cá, quando Noé, após o dilúvio, que Noé desceu lá no monte, junto com os 3 filhos, né? O Jafé, o Cã e o Sem, eles dividiram o território do mundo, e quem ficou responsável pelas Américas foi o filho dele chamado Sem. Sem veio para cá para poder colonizar a América. Então nós temos muita presença de hebreus, os verdadeiros hebreus nas Américas. Não estou falando só da América do Sul. Hoje eu vou frisar mais a América do Sul, tá? Não vou falar muito da América Central, não vou falar muito da América do Norte, mas vou frisar na América do Sul porque tem muito assunto. A Amazônia, vamos falar, todo mundo está de olho na Amazônia. A Amazônia é a manivela do desequilíbrio climático do planeta. Se houver muito desmatamento, vai desequilibrar totalmente. Quer dizer, é uma arma. A Amazônia acaba sendo um gatilho para poder mexer no mundo inteiro. Tá? Então, por isso, não só por isso, ela tem um poder muito grande. Ela foi chamada pelos antigos hebreus de Quesil, tá? O que quer dizer Quesil? Quesil quer dizer um portal dimensional que dá direto na constelação de Órion. A parte eletromagnética, a parte magnética da tela, da treliça da Terra. A Terra é envolta por uma treliça eletromagnética. E justamente na Amazônia, a Amazônia, essa treliça magnética da Amazônia, ela confere como está em cima, está embaixo. Isso quem falou foi Trismegisto. E realmente, como está em constelação de Órion, que é uma constelação que abrange principalmente o hemisfério sul, mas também, lógico que no norte consegue visualizar algumas estrelas da constelação de Órion. A constelação de Órion é como se na Amazônia tivesse um portal estelar, tá? Cujas estrelas, as estrelas são visíveis no hemisfério sul e no hemisfério norte. E ela tem uma pulsação radial, principalmente da estrela eu não sei pronunciar, é Betelgeuse, uma das maiores estrelas da constelação. Ela está configurada com a Amazônia. Tá? E essa estrela, que é um portal interdimensional, ela foi citada em Gênesis 28, 11, 17, 19. Betel foi mencionada nesse trecho de Gênesis. Além de tudo, a Amazônia passa a linha do Equador. Isso é muito importante. Madame Blavatsky disse que existe uma grande plataforma intraterrena, principalmente no meridiano 60, e onde está localizado, por onde passa a linha do Equador. A linha do Equador, ela passa nos estados do Pará, no estado da Amazônia, lá em cima, né, Roraima. Ela passa nessa região, justamente ela cruza a bacia amazônica, dando uma força maior, porque para cidades intraterrenas, para cidades perdidas, o que vale não é a geografia, não é se ali tem um rio, não é se ali tem um oceano, não é se ali tem terra, não é nada disso que conta para os intraterrenos, e sim o aspecto de rotação da Terra, e sim a incidência solar naquele lugar, e também
a incidência e a inclinação do eixo terrestre, o que favorece muito quando é na linha do Equador. A linha do Equador também é muito importante devido à deflexão da força Coriolis. O que seria a força Coriolis? A força Coriolis, ela está muito ligada à rotação da Terra. De certa forma, ali é a metade bem do hemisfério norte e hemisfério sul, ali onde passa a linha do Equador. Ali tem uma inércia, tem uma forma inercial da rotação da Terra, justamente naquele lugar. Até falam, né, lá no Amapá, que o ovo para em pé devido à força Coriolis. Então, a descarga, ela é o sentido contrário, né? Não é no sentido que o resto do país tem. Bom, isso são crenças que eu não posso comprovar, mas os habitantes da região que entra ali, né, das imediações de onde passa a linha do Equador, as pessoas contam que é assim. Então, essa força, essa deflexão da força Coriolis, ela é muito importante para os intraterrenos. E a Madame Blavatsky, ela enfatizou isso. Ela enfatizou que a região que tem a linha do Equador é muito importante para os intraterrenos, o meridiano 60, e a América do Sul, ela tem grande parte do seu território no meridional 60. Então, isso é um indício muito grande, né, que existe uma civilização que vem desde lá, se estende por debaixo do oceano, né, uma base, uma plataforma de cidades intraterrenas debaixo da nossa Amazônia, tá? É o que nós chamamos de Acacor. Acacor não é uma cidade, Acacor é uma plataforma de muitas cidades intraterrenas de um povo. De onde que pode ter vindo esses intraterrenos? De onde? Daí entra Atlântida, tá? Atlântida, por onde? Atlântida ainda é um mito. Atlântida ainda não foi encontrada, tá? O que nós sabemos de Atlântida veio por parte de Platão. Platão, ele foi amigo, foi parente, a sexta geração após Solon, tá? E Solon, deixa eu seguir aqui, senão eu me perco E Solon, ele foi um historiador muito importante do século, vou ver o século aqui para vocês. Então, no século 6 antes de Cristo que Solon viveu. Ele foi um político, um legislador, tá? Do século 6 antes de Cristo. E ele viveu 6 gerações antes de Platão. E ele era da família de Platão. Então, os familiares de Platão guardaram muitas informações sobre a ilha de Atlântida. Tá? Então, foi no Timeu e Critias que Platão revelou muita coisa sobre a Atlântida. Porém, teve uma missão, tem uma missão em 2013, Brasil e Japão, em águas do Atlântico, que foi assim, o que encontrou essa missão em 2013, tá? Foi a Expedição de Serviço Geológico do Brasil, mais a Agência Japonesa de Ciência e Tecnologia, tá? Japonesa. Os dois órgãos se uniram e fizeram uma pesquisa no fundo do oceano, a 1,5 quilômetros da costa sudoeste, tá, do Brasil, num lugar que se chama Elevação do Alto Rio Grande. Então, fica afastado 1,5 quilômetro da costa do sudoeste. E nesse lugar que se chama Alto do Rio Grande,
foi encontrada uma grande elevação de terra ali. Então, eles deram como isso, como se fosse uma grande civilização ali que submergiu. Por quê? Nessas terras, que é um monte mesmo, é muita terra, é uma elevação muito grande de pedras. E as pedras encontradas ali são de granito e são de outros tipos de pedras que naturalmente não se formam no fundo do oceano. São pedras que vêm em terra seca, entenderam? Então, assim, foi constatado que aqueles destroços que estão formando muitas camadas no fundo do oceano foi de um continente que submergiu. Então, possivelmente, pode ter sido quando dividiu a África do Brasil. Você pode ver a configuração do mapa da África e do Brasil, eles emendam, tá? Deve ter havido, a Atlântida deve ter ficado entre os dois continentes, ali nas proximidades. E eu acredito muito, né? A gente tem vários indícios, várias provas arqueológicas que foi dividido com esse cataclismo gigante que teve, né? Separou os continentes e submergiu Atlântida. E o que aconteceu? Os Atlantes, os sobreviventes de Atlantes, eles foram para as colônias de Atlantes, foram para vários territórios. Alguns foram para o Egito, que formou aquela civilização avançadíssima do Antigo Egito. Outros, uns foram para a Ásia e outros vieram para a América do Sul. Então, nós temos colônias de Atlantes que vieram e, por causa de tudo que passaram, eles começaram a fazer civilizações intraterrenas. São essas civilizações avançadíssimas, como a do Antigo Egito, tá? Que eles começaram a fazer plataformas intraterrenas. São os colonizadores atlantes que fizeram isso. Dessa forma, na bacia amazônica, pode ter monumentos grandiosos, assim como tem no Antigo Egito, né? E a gente tem mesmo na Amazônia, a gente tem as pirâmides na Amazônia. Nós temos confirmadas, eu tenho figuras rupestres da Amazônia que comprovam que ali existiu e existe uma grande civilização que deu origem a todas as civilizações avançadas da América, da Mesoamérica e mesmo da América do Norte, tá? Os incas, os astecas, os maias, todos eles originaram dessa civilização que originou, que veio de Atlântida, são originários dos colonizadores de Atlântida. Nós, assim, na Amazônia, nós temos as pirâmides da Amazônia, que estão localizadas bem em cima, bem lá, no alto do Rio Negro. E no alto do Rio Negro, nós temos muitos indícios de que essa civilização está ali, os monumentos estão soterrados, estão encobertos pela vegetação, pela floresta, eles estão ali. Grandes pirâmides do mundo, como a do México, como em outras, estavam debaixo de vegetação, estavam cobertas por moluscos, por uma vegetação que vai se formando, né? Que formam as matriocas, como se fossem aquelas bonecas russas, uma dentro da outra, tá? A pirâmide da Amazônia, que são 3, as pirâmides da Amazônia são 3, e elas estão recobertas por moluscos, recobertas por vegetação. No meu livro eu faço a comparação de outras pirâmides pelo mundo, que está da Bósnia, do México, e a comparação com a pirâmide do Brasil, a pirâmide da Amazônia. Não há diferença, não há nenhuma diferença entre essas pirâmides. E tem, assim, demarcações no solo, tá? Que provam muito que ali, porque quando tem 3 pirâmides, geralmente as pirâmides, elas formam um circuito, tá? Elas são sempre
perto de um grande rio, elas estão perto de um lago, porque elas fazem um circuito elétrico, tá? Para geração de energia. E nós temos tudo ali na Amazônia, inclusive o rei Salomão foi encontrado. O Brasil não fica sabendo dessas coisas, né? Os Estados Unidos da América descobriram na nossa Amazônia uma cidade que foi do rei Salomão, porque o rei Salomão ele tinha grandes negócios na Amazônia. O templo de Jerusalém foi construído com a madeira parvaim que veio da Amazônia, né? Então, muitos vieram em busca desses mistérios da Amazônia. Hitler, inclusive, o Hitler começou a explorar a Amazônia em mais ou menos 1935, 1936, tá? Tanto a prova é que tem o sepulcro, né, de Joseph Goebbels, que faleceu em 1936, se eu não me engano, tá? E tem ali o sepulcro com a suástica, bem nessa região de difícil acesso, onde estão as pirâmides da bacia amazônica, e aonde também tem os cristais, uns cristais misteriosos, cristais negros de luminescência, tá? Que só existe na Amazônia e que tem sido explorado pela França e por outros países, inclusive a Alemanha, tem explorado, tem levado esses cristais misteriosos que nós temos nessa região aí, porque esses cristais são formados de nióbio e de grafeno. E esses cristais, eles produzem uma tecnologia avançadíssima. Os computadores quânticos são todos feitos com esse mineral que é extraído da Amazônia, tá? Então, assim, nós temos vários indícios dessa região rica em energia. Ali, nesse lugar onde tem as pirâmides, tem uma alta concentração de mercúrio. E o mercúrio são usados, tem dois objetivos, em minha opinião. Tem muitos mais objetivos, mas esse principalmente. Nas vimanas, né, nas aeronaves antigas, usava-se o quê? Usava mercúrio, né? E o mercúrio é feito para poder ninguém se aproximar, porque ele é altamente tóxico. E eu vi vários órgãos constatando o teor de mercúrio no solo, teor de mercúrio na água. Não se deve às minerações, porque as minas ali de ouro ficam longe, não ficam ali no alto do Rio Negro. Então não justifica a alta concentração de mercúrio na região. E vários monumentos pelo mundo são inexplorados justamente pela alta concentração de mercúrio, que é altamente venenoso para o homem, né? Então, nessa região tem muito mercúrio, essa região que tem esses indícios todos que eu estou citando no meu livro, bem perto dessas pirâmides. E o Hitler, como eu estava te falando, o Hitler, ele era tão ficcionado, mas tão ficcionado em Atlântida e na raça ariana que, deixa eu ver o ano aqui, deixa eu ver uma coisa para poder falar para vocês. Eu fiz um resumo, mas é tanta coisa no meu resumo que eu perco o resumo. O Hitler, em 1931, em uma cidade... Bremen, o nome da cidade, em 1931 mesmo. Ele formou a cidade House Atlantis, que funcionou o Instituto Alemão para Estudos de Atlântida. Olha para vocês verem como Hitler sabia muito. Ele não era simplesmente um louco, não. Ele sabia, ele tinha muitas informações das antigas famílias da Bavária que trouxeram esses segredos para ele. Então, ele sabia que na Amazônia tem coisas muito interessantes que não foram descobertas ainda. E desde 1930, né, 31, ele já montou o Instituto Alemão para Estudo de Atlântida, que é um prédio muito grande, que tem uma unidade, é uma unidade especializada da SS, tá? E assim, ele começou para o Brasil, foi em 1934, 35, e na época era
Gaspar Dutra, ele conseguiu a anuência do governo brasileiro. Eurico Gaspar Dutra, na época, era ministro de guerra e autorizou Hitler a vir para cá para procurar a raça ariana. Procurava esses colonizadores de Atlântida. Como que Hitler sabia que os Atlantes, que aqui no Brasil, na Bacia Amazônica, tinha uma colônia de Atlantes? Como que ele sabia? Pois é. E era tão ficcionado que foi esse instituto, o instituto lá nessa cidade chamada Brenner, da Alemanha, ela tem toda a característica de Atlântida, com aqueles anéis circulares, ela faz toda uma imitação, né? E então Hitler pegou as expedições, mandaram desde aquela época, tendo a anuência do Eurico Gaspar Dutra, mandou as expedições para o Brasil, tá? E justamente nessa região, né, foi primeiro a expedição do Jari, ele vinha pela Guiana Francesa e ele entrava por ali, e assim, justamente no lugar onde a Amazônia tem mais segredos, onde eu tenho mais indícios, mais sinais que ali realmente existe uma civilização, né? E Hitler ele veio aqui para a Amazônia, ele fez em torno de 7 expedições. Inclusive, ele mandou 1.500 soldados nazistas para a Amazônia. Tem muitos índios na Amazônia que são loiros de olhos azuis, filhos desses soldados nazistas que vieram aqui para a Bacia Amazônica, para vocês terem uma ideia, né, de como o que Hitler encontrou ali, que ele precisou mandar 1.500 soldados nazistas para vigiar ali. Ele encontrou alguma coisa, com certeza que ele encontrou. Teria sido a Arca da Aliança? Bom, agora eu vou contar um pouco sobre a Arca da Aliança. Os hebreus, né, vieram para cá, a família, o filho de Noé chamado Sem, ele veio para a América, tem todas as provas, o meu livro narra sobre tudo isso, tem tribos que têm costumes hebraicos da circuncisão, tem na Argentina um azulejo que tem o nome da esposa de Moisés, tem o nome Zebulon, que é uma das tribos, né? Das 12 tribos. Então tem muitos indícios, a gente tem muita documentação palpável sobre a presença dos hebreus na América e também na Bacia Amazônica. Então, assim, a Arca da Aliança foi o seguinte: o rei Salomão, desde a época do rei Davi, né, eles já vinham para a Amazônia. Os fenícios, né, mandaram embarcações aqui para o Brasil em 993 anos antes de Cristo. Toda madeira e ouro foi transportado pelos fenícios. Nós temos várias, a arqueologia brasileira é repleta de comprovação que os fenícios tiveram aqui. A Pedra da Gávea é uma das provas que tem aquela inscrição na Pedra da Gávea, inclusive tem um portal ali na Pedra da Gávea, e os historiadores insistem em dizer que não, quer dizer, o próprio brasileiro desacredita, né, da sua história. E o rei Salomão, quando ele esteve aqui, e a rainha Sabá, a rainha de Sabá, a rainha etíope, né, lá da Etiópia, quando a rainha foi visitar o rei Salomão, que eu não sei se foi aqui, porque eles tiveram uma residência aqui, as minas de ouro de Ofir, quase que tem a comprovação que que se localizaram na bacia amazônica, que foi uma herança dos herdeiros de Sem, que passaram para o rei Davi, deixou consequentemente para o rei Salomão. E a rainha de Sabá, ela levou essa Arca da Aliança para a Etiópia, porque Nabucodonosor estava invadindo
Israel, né, estava invadindo lá o templo de Jerusalém, e com tudo aquilo, eu encontrei uma referência bibliográfica que diz que a rainha de Sabá, ela transportou, ela levou a Arca da Aliança para uma igreja, que é uma igreja ortodoxa hoje, da Etiópia. E ela levou, e assim, o povo da Etiópia era povo pagão, é um povo assim, de repente, a rainha de Sabá, ela tentou implantar na Etiópia uma religião contrária, totalmente diferente ao paganismo dos etíopes. Então, teve revolta na época, entendeu? Quando ela voltou para a Etiópia, que ela se encontrou com o rei Salomão, ela voltou grávida de Menelik I, né? Um hebreu negro. Então, ela voltou, o Menelik pode ter trazido, tá? No ano 20 antes de Cristo, por aí, ele pode ter trazido a Arca da Aliança para o Brasil, por causa dessas revoltas na Etiópia, tá? E tanto isso tem um fundamento, pode ser verdade isso, que os cavaleiros do Templo de Jerusalém procuraram a Arca da Aliança aqui no Brasil, na Amazônia. Eles vieram para cá várias vezes procurando, e eles tinham verdadeira ficção, verdadeira neura, né, em encontrar a Arca da Aliança. Tanto que quando eles fundaram a Ordem dos Templários, lá no Templo de Jerusalém, eles passaram 35 anos escavando o Templo de Jerusalém em busca da Arca, que a Arca tinha desaparecido. E pelo jeito não encontraram, porque eles viraram para vir para a América do Sul. Por quê? Tinha alguma ligação, rei Salomão, rainha de Sabá, Menelik, por aí. No ano de 1113, se eu não me engano, essa ordem dos Cavaleiros Templários foi fundada. E eles vieram para cá. Mesmo depois que a ordem foi passada para Portugal, ela recebeu um outro nome, essa ordem de Templários. Eu não marquei aqui, é muita coisa para guardar. Vocês me desculpem. Quando ela foi para Portugal, né, daí que eles começaram mesmo a procurar mais e mais pela Arca da Aliança no Brasil. Quer ver a prova? Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo veio para cá, não veio atrás de descoberta de América, porcaria nenhuma. Cristóvão Colombo tinha os maços das caravelas, era o símbolo da Ordem Templária. Por que ele usava o símbolo da Ordem, aquela cruz da Ordem Templária? Porque a Ordem Templária estava cansada de vir no Brasil, e os nativos, os índios, recebiam bem os cavaleiros, porque eles traziam presentes para os índios. Então, o que aconteceu? Cristóvão Colombo pôs o mesmo símbolo da ordem dos templários no maço nas bandeiras das caravelas, para poder ser bem recebido, tá? Pelos índios e pelos nativos aqui. Mas ele veio também em busca de uma Arca da Aliança, ele veio em busca de algum mistério, tá? Os templários, eles eram obcecados por relíquias sagradas, principalmente pela arca, tá? Eles foram criados com o objetivo de, como diz, proteger os peregrinos lá da Terra Santa. Mas ninguém consegue, não existe prova que eles foram fundados para isso, não. Tanto que eles se tornaram muito ricos, os primeiros bancários, os primeiros banqueiros que existiam no mundo. As letras de câmbio, as primeiras letras de câmbio foram criadas pela ordem dos Cavaleiros Templários, né? E olha, na época do descobrimento do Brasil, em 1500, ainda não tinha encontrado a Arca da Aliança. Por quê? Porque Pedro Álvares Cabral também veio para o Brasil em busca dessas relíquias, em busca da Arca da Aliança, porque ele carregava também nas bandeiras das caravelas de Pedro Álvares o mesmo símbolo dos templários. E os dois, tanto Cristóvão Colombo como Pedro Álvares Cabral, eles pertenciam aos cavaleiros templários da época, tá? Então, existe uma ligação aí
que você vê que não vieram descobrir uma terra que era mais do que descoberta. Não vieram, sabe? Não é por aí. Tem que, sabe, o discernimento. E Hitler sabia de muita coisa. Hitler mandou essas expedições, mandou vir todas as expedições, tudo de quem chefiava essas expedições eram os mais místicos nazistas, sabe? Eles não vieram com outro intuito de descobrir minério, de levar minério, não era nada disso, tá? A ordem que patrocinava o partido de Hitler era uma ordem altamente mística, altamente envolvida com a raça ariana. Eles tinham ficção, eles eram ficcionados na raça ariana. Eles queriam, então Hitler, ele tinha esse propósito, ele tinha sido patrocinado por uma ordem, né, de aristocratas que acreditavam que tinham como finalidade, como existência, né, a raça ariana. Então, para o Hitler era uma questão de honra encontrar a raça ariana. Era uma honra, era questão sabe, tudo para ele, para o Hitler era. Então, e ele veio buscar onde? Veio buscar no Brasil e na Antártida. Quer dizer, Antártida, lá no Polo Sul, está muito próximo à América. O meu livro fala muita coisa sobre isso, muita coisa sobre o que tem na Antártida, que tem uma outra base de intraterrenos do mal, que é uma das sedes do governo culto, né? Que tem como símbolo a águia. Bom, tem muita coisa ainda para ser falada e eu começo a falar, eu me empolgo, né? E eu acabo não terminando os outros assuntos que eu gostaria de falar, ou acabo nem tocando em assuntos que eu desejava abordar aqui. Mas eu farei um segundo programa. Bom, gente, por hoje é só e agradeço muito a presença de vocês. Espero ter dado uma ideia do que tem no meu livro. Tem muito mais, tem muito mais. Tem muitos documentos. Eu não sou enciclopédia ambulante, então eu não guardo os nomes, as datas, onde encontrou, quais são as peças arqueológicas mais importantes sobre isso, né? Mas numa próxima vez eu vou trazer mais, eu vou falar sobre os anjos caídos, que uma dessas plataformas, tá? A de Antártida é formado pelos anjos caídos, aquele que o rei Salomão fez pacto com Demo, para obter tanta fortuna e tanta sabedoria. Então, para um próximo programa fica tudo isso, tá bom? Eu vou passar para vocês os meus contatos. Se vocês quiserem adquirir esse livro Atlântida, ele ainda está em preço promocional. O preço dele é R$45, frete grátis. Aproveite, porque a hora que ele chegar da gráfica, eu já vou começar a cobrar o frete e vai dar uma alteração nesse preço. Anote aí o meu WhatsApp para encomendar o livro, é 11 95214 2440, ou pelo e-mail Anabel com 2 N's, Sampaio, o numeral 1, @gmail.com. Mande o seu WhatsApp ou o seu e-mail solicitando o livro. E assim que os livros chegarem da gráfica, você será um dos primeiros a receber. Eu já tenho, em média, uns 140 livros vendidos. E esses que compraram agora serão os primeiros a receber esse livro que está bombástico. Esse livro que não tem repetição de internet. Não tem essas baboseiras que tem na internet, não. São todas informações inéditas. São informações que vão fazer você arrepiar. Porque realmente está arrepiante o livro, está eletrizante o livro. Se você desejar adquirir outros livros, eu tenho também o Operação Cronos, que é sobre viagem no tempo, sobre tudo isso que o tempo está dando esses galopes aí, esses breaks aí, né? Tá no livro Operação Cronos, que é R$45, frete grátis, tá? A Operação Rezos, 47, desculpa. 47, qualquer um desses livros aqui com frete grátis, tá? Operação Cronos,
que eu estou falando muito dos intraterrenos, todas as espécies humanas, as intraterrenas e as aquáticas, tá? Ouro de Ofir, aquele minério muito misterioso que nós temos em grande quantidade na Amazônia, tá? Um dos primeiros livros, Anunnaki, os deuses astronautas, que já é um campeão de venda, tá? Já tem muitos, milhões de livros vendidos dele. E é isso, gente. Um prazer estar aqui. E numa próxima, daqui 14 dias, eu voltarei com mais informações arrepiantes. Muito obrigada pela presença de vocês. Adorei estar aqui. Desculpe o improviso, mas é isso. Um beijo grande no seu coração e até mais.